São João 14, versículo de número 16, Jesus disse assim, cadê o telão? São João 14, 16. E eu, Jesus dizendo ele mesmo, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para o Espírito da verdade, que o mundo pode receber. Só um pouco de gente viu que não pode. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em... Meu Deus, irmão, já tem que valer um glória, um aleluia, uma rajada de língua estranha, né? Pode sentar, meus irmãos. O Lorinaldo só me falou hoje, depois do almoço, que ele ia estar aqui. Eu gosto muito de ouvir ele, mas como eu anunciei que eu ia pregar, e tem irmão seguindo e anotando, então, irmãos, não vou passar hoje para ele pregar, mas ele já orou e você foi abençoado. Viu, irmão Osmar, que Deus usou um vaso para ir aí onde o senhor está? O senhor viu? E eu conversei com ele no começo do culto, que o médico deu uma notícia para ele, e conversou, mostrei um versículo na Bíblia, orei ali, pedi para o irmão Emílio ungir ele, e Deus também levou um de seus vasos na frente do irmão. Isso é Deus falando com o senhor. Isso é uma manifestação do Espírito Santo. E eu estou falando primeiro, a semana passada, quem estava semana passada? Levante a mão. Então vocês lembram que eu falei que o Espírito Santo esteve presente na criação, lembra? Lembra? O Espírito de Deus pairava. No começo de tudo ele estava ali. E o Espírito Santo, vamos revisar um pouquinho, como que ele agiu no Velho Testamento? Usando quem? Influenciando quem? Já esqueceram? Só faz uma semana. Eu falei que ele usou homens nas mãos de Deus, né? Ele usou juízes, homens que tinham a função de juízes. Ele usou pessoas para grandes tarefas. Falei sobre Gideão, lembra? Jael, lembra que eu falei isso? Lembra que eu falei também de Sansão, que nós temos aquela imagem de Sansão? Mas Sansão, em muitas situações, ele já estava fora da direção de Deus, mas o Espírito de Deus usava ele, porque ele era uma pessoa que nasceu para aquela época e para aquele momento, e ele só recuperou a sua fé quando pagou com a sua própria vida. Por isso que está lá nos heróis da fé, né? Então vejam bem uma coisa, e eu falei também sobre os sacerdotes. Lembra que eu falei sobre isso? Lembra que eu falei de homens especiais para missões especiais? Quem lembra do nome de dois? José, falei dele. O outro eu falei Bezaliel. E tem mais um outro junto com Bezaliel. Quem lembra o nome? Fala alto. Aholiai. Quer dizer, homens que o Espírito de Deus veio e eles fizeram todos os ornamentos do tabernáculo. Lembra que eu disse que isso aqui é uma coisa que veio, Deus revelou para eles fazerem? E eu contei para vocês que o candelabro, ele é abastecido pela haste do meio, ó. Por isso que a Bíblia fala, aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então o óleo era derramado aqui, e aqui é uma maneira de abastecer todos eles no nível. Isso aqui é uma engenharia, irmão, divina, revelada àqueles homens, viu? Inclusive, quem estuda mais teologia sabe que tem um único candelabro de 8 hastes, que foi quando o inimigo entrou em Israel, levou todo mundo cativo, mas a lâmpada não podia apagar, e a lâmpada ia se apagar. Então em 8 dias, eles juntaram todo o óleo que tinha, que sobrava, abasteceram o candelabro, e durou 8 dias, durou 8, e no 8º dia já tinha óleo pronto de novo, e aí fizeram o candelabro de 8 hastes. Mas isso, quem sabe, num culto de ensino, eu vou falar para vocês. Eu gosto de uma igreja que gosta de ensino, porque aquele que aprende a palavra de Deus, ele não cai em enganos,
Quando você vê uma pessoa enganando e pessoa seguindo o enganador, essa pessoa tem nota 0 na questão do ensino, porque a Bíblia Sagrada ensina tudo, sabia? Ensina tudo, tudo. E o Senhor Jesus diz assim, ó, meu povo erra porque falta conhecimento. E como que eu aprendo a conhecer o Senhor? A Bíblia diz, conheçamos e paramos de conhecer o Senhor. É assim ou não? Está vendo como vocês sabem? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, o conhecimento, meus irmãos, ele vem à medida que nós nos aplicamos à leitura e à audição da palavra de Deus. E eu estou falando sobre o Espírito Santo, porque tenho notado que nos dias que estamos vivendo, está faltando muita gente de ter a apresentação do Espírito Santo. Quando você tem um amigo, você nos diz assim, esse aqui é meu amigo, eu quero apresentar para você. Daí você pega na mão dele, naquela pegada de mão você firma um contrato com aquela pessoa, sabia disso? Um contrato físico, ou seja, de agora em diante nós nos conhecemos, né? Então, inclusive as leis até reconhecem contratos escritos, assinados e até verbais. E lembra que o teu pai, o teu avô fazia um negócio. Olha a pista que eu estou dando. Fala alto. No fio do bigode, porque um conhecia o outro, né? Então tem crente na igreja que já ouviu falar do Espírito Santo, não se choque com isso, mas ainda não conhece o Espírito Santo como precisa conhecer, né? E quem sabe essa passagem minha pelo UAU é só para apresentar o Espírito Santo para você, e Deus está nos dando essa oportunidade, porque agora nós vamos estudar, uma vez que eu mostrei o Espírito Santo no Velho Testamento, eu vou mostrar para você hoje o Espírito Santo como coisas que ele não é e afirmando aquilo que ele é. O que ele não é, eu vou falar muito rapidamente, somente 2 frases que eu preparei aqui para você. Primeiro, o Espírito Santo não é uma força mística. Tem pessoas que têm o Espírito Santo como uma força mística. Há uma religião, que é uma seita, que tem o Espírito Santo como uma corrente elétrica, que passa por todas as partes, enfim. O Espírito Santo não é uma figura mística. Vamos dizer junto? O Espírito Santo não é uma figura ou uma força mística. Segunda coisa, ele não é um poder impessoal de Deus disponível aos seguidores de Cristo. Vamos dizer junto? Ele não é, não, repita, ele não é um poder impessoal de Deus. O que isso significa? Ele não é um poder que atua independente, como qualquer coisa que não seja uma pessoa. Ou seja, eu vou provar para você hoje, à luz da palavra de Deus, que o Espírito Santo é o próprio Deus, e ele é uma pessoa. Ele não é simplesmente um vulto, uma fumaça, que alguém acha, porque lê lá no Velho Testamento, quando a Shekinah de Deus descia, tem uma figura, né, de uma nuvem, e acha que aquela Shekinah, aquela glória, é o Espírito Santo. Ali é a Shekinah. O Espírito Santo, ele pode usar a forma que quiser, porque como Deus, uma vez ele se manifestou no batismo de Jesus, em forma corpórea de pomba. Lembra que eu falei a semana passada dos símbolos do Espírito Santo? Quem lembra? Pomba, oliveira, fala, irmão Adilson. Fogo, água, óleo. Olha, vocês não guardaram não, hein? Então, o Espírito Santo tem muita maneira que ele se mostrou que são símbolos dele. Mas agora nós vamos ver ele aqui como uma pessoa, como um ser que pensa, um ser que sente, um ser que influencia, enfim, de acordo com o que Jesus falou, que ele mesmo rogaria ao Pai, e o Pai enviaria outro Consolador. E ele diz, o Espírito que o mundo não pode receber, mas que nós podemos. Então veja bem, o Espírito Santo é o próprio Deus,
E como Deus, os textos sagrados mostram que Ele tem mente, Ele tem emoções e Ele tem vontade. Ou seja, Ele é um ser. Como é um culto de ensino, eu quero que coloque para mim ali, Atos capítulo 5, versículo 3 e o versículo de número 4. Atos 5, versículo 3 e versículo 4. Lembra que nós lemos bastante a Bíblia semana passada, né? Então hoje, quem quiser ler, lê comigo. Quem não quiser, não precisa ler, não é obrigado. Mas se quiser ler, vamos lá. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então veja, Ananias e Safira, eles venderam a sua herdade, todo mundo fazia isso, depositava ao pé dos apóstolos. Porém, esses dois, Ananias e Safiras, eles venderam, mas quiseram guardar uma reservinha para eles. E alguém diz assim: mas no tempo da graça, pastor, não acontece essas coisas. Isso aqui, irmão, era o tempo da graça mesmo. Jesus tinha morrido, ressuscitado, os homens vistos, feito milagres, e agora eles mentiram. Agora note que Pedro diz: olha, vocês mentiram ao Espírito Santo. E depois diz assim: não mentiste aos homens, mas mentistes a Deus. Então, nós vemos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Então Ananias e Safira estavam mentindo não para uma força imaginária, para uma fumaça, mas mentindo para o próprio Deus, para o ser que, como eu já acabei de dizer, ele tem mente, tem emoções e tem vontade. Pastor, o senhor tem certeza que o senhor está falando? Vou provar para você na Bíblia Sagrada. Então vamos lá, já deixe pronta para mim, Salmo 139, versículo 7 e 8, não põe ainda. Mas o Espírito Santo é Deus, e ele possui atributos ou características que somente o próprio Deus tem. Olha aqui uma coisa que eu vou dizer para você, sem questionar ou afrontar a religião de ninguém. Eu sou filho de pais católicos, e meu pai, minha mãe, minha avó, eles eram devotos da Aparecida do Norte, que hoje inclusive foi comemorado, é também o dia da padroeira do Brasil, não da igreja evangélica. E eu dizia para o meu pai assim: pai, nós respeitamos Maria, e eles associam a padroeira com Maria, faz uma mistura, né? E eles falavam isso assim: pai, só que a questão é o seguinte, nós respeitamos ela, mas não cremos nela, porque ela não tem atributos que só Deus tem. Ou seja, só Deus é onipresente. E onipresente significa o que mesmo, igreja do Auer? Ô gente, olha aqui para mim, desliga o celular, não fique conversando, responde aqui. Onipresente é quem está em todo lugar ao mesmo tempo. Eu disse assim: então pensa bem, pai, se ela for onipresente, todo mundo poderia pedir, mas se ela pudesse ouvir, ela não poderia estar em todas as partes ao mesmo tempo, porque só Deus é onipresente. Foi por isso que eu brinquei que quando o Senhor falou com Jesus, Ele falou comigo também, porque Jesus estava na casa do irmão Emílio à tarde, quando ele leu, e estava comigo à tarde, quando eu também estava lendo a Bíblia, e estava com você onde você estava também, e está aqui com cada um de nós também, porque Ele está presente em toda parte. Quer ver? Eu vou provar para você que Deus está presente em toda parte. Vamos lá, Salmo 139, versos 7 e 8, diz assim, tem que ser mais rápido, eu já anunciei, olha lá, ó. Salmo 139, 7 a 8. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua? Ali está falando do Espírito, ó. Se eu subir ao, tu aí estás. Se fizeres no Seol, que é abismo, ou lugar dos mortos, a minha cama, eis que tu ali estás também. Ou seja,
Deus tanto está no céu, quanto está debaixo da terra. E é claro que tem uma tradução que fala no inferno. Mas Deus pode ir para o inferno, porque Deus criou o inferno, viu, irmãos? Então Deus, no sentido de Deus ir lá, é porque Deus é onipresente. Não tem lugar no mundo que Deus não esteja. Um astronauta pode... Aliás, quem lembra o nome dos dois astronautas que desceram na Lua? Neil Armstrong e David Aldrin. Um deles, quando voltou, foi morar nas montanhas nos Estados Unidos. Por quê? Porque ele disse assim: quando eu estava na Lua, eu encontrei com Deus. Como assim? Eu senti a presença de Deus. Eu estava lá achando que só estava eu e Armstrong, mas eu senti a presença de um ser maior, que mostrava que ele criou a terra, criou a lua e criou todas as coisas. Irmãos, tem astronautas sentindo a presença de Deus na lua, e tem crente que não sente a presença de Deus na igreja. E está na hora da igreja voltar a sentir a presença de Deus na igreja. Mas como que Deus vai vir, pastor? Montado num querubim, um serafim? Não, o Espírito Santo de Deus está presente aqui entre nós. Mas vamos lá, é estudo, né, pastor? É estudo, não pode ter o sprint, senão eu me perco. Vamos lá. O Espírito Santo é onipresente, tá certo? Falamos isso? Coloque para mim 2 Coríntios 2:10, que você vai ver que o Espírito Santo tem outro atributo que é divino, que é onisciente. Onisciente. O Espírito Santo é onisciente. Cadê o versículo da tela? 1, 2, 3 e... 2 Coríntios 2:10. 2:10. Olha lá. Vamos ler junto, meus irmãos. Vamos ler junto? 2 Coríntios 2:10. Diz assim: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de, para que não sejamos por Satanás. Não, isso aí está errado, essa referência está errada. Me desculpe, meus irmãos, eu vou achar ela depois e vou mostrar para vocês. 2 Coríntios, não é possível isso? 2 Coríntios 2:10, assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito Santo. Sabe o que é 1 Coríntios? Está vendo, irmã Isa? O meu óculos, irmã Isa. Meu óculos. Olha lá. 1 Coríntios 2:10. Olha lá, ó. 1 Coríntios, eu falei segundo, né? 1 Coríntios. Vamos ler junto 1 Coríntios? Ainda bem que eu li a Bíblia antes, né? Senão ia passar vergonha aqui. Leia lá para mim então 1 Coríntios 1, 2, 3. Então, olha, o Espírito de Deus sabe tudo, e Ele nos revela pelo seu Espírito. Mas coloca o versículo de número 9. 9. Quer ver a chave desse versículo? Verso 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não, então veja que ninguém viu ainda, e o ouvido não ouviu, também ninguém ouviu, e não subiram ao coração do... São as coisas que Deus preparou para os que o... Verso 10. Mas Deus nos revelou pelo seu... Porque o Espírito penetra todas as... Ainda que as profundezas de... Verso 11. Coloque o 11 também, que é importante. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o... Está vendo como o Espírito Santo é onisciente? Ele está em toda parte e ele também sabe tudo. Eu sou de um tempo que quando eu aprontava como menino, porque menino apronta, e eu ia para a igreja, a profecia me pegava. Lembra naquela época que o Espírito levantava o profeta e falava: meu servo, lembra disso? Pois é, nossos pais tinham mais intimidade com o Espírito Santo.
E ele falava mais na igreja. Crente que errava tinha medo de vir para o culto, porque sabia que Deus ia pegar ele na profecia. É ou não é? Porque o Espírito Santo sabe de todas as coisas. Sabe das tuas conversas no WhatsApp, viu? Sabe das tuas postagens no Facebook. Antes de você postar, o Espírito Santo já está sabendo. Sabe até que você está agora conectado enquanto o pastor está pregando. Mas o Espírito Santo também está revelando, dizendo: se liga na mensagem, que a mensagem é sobre quem sabe tudo sobre a sua vida. Amém ou não amém, irmãos? Então, Espírito Santo, diga comigo, é onipresente. Diga, é onisciente. Ou seja, ele está em toda parte e ele também sabe tudo. Mas, olha, a pessoa dele, 1 Coríntios 2:10, que nós acabamos de ler, volta ali 2:10, vamos ver a pessoa dele. Já vamos entrar aqui mais profundo um pouquinho, 2:10, porque qual do homem sabe? Mas Deus não revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, inclusive a profundeza de Deus. Vamos para Efésios capítulo 4, versículo de número 30. Nesse versículo aí nós vemos que o Espírito Santo pensa e sabe, sim ou não? Esse versículo que lemos mostra que o Espírito Santo pensa e sabe. E o próprio Deus diz assim: eu sei dos pensamentos que tenho acerca de vós. Então o Espírito Santo, ele pensa sobre você e ele pensa sobre mim. Efésios 4:30. Vamos ver que o Espírito Santo é uma pessoa. Vamos ler junto, esse é importante ler. 1, 2, 3 e... E não o que mesmo? Então, peraí. Quem que pode se entristecer? Uma pessoa, sim ou não? Você pode entristecer teu pai, tua mãe, teu filho, teu amigo, teu irmão da igreja. É ou não é? Quer ver como é que a gente entristece o Espírito Santo ou não? Querem olhar um pouquinho ou não querem? Põe no verso 24 para mim, daí vai mudando um a um. Quer ver como é que pessoas entristecem o Espírito Santo? Olha aqui para mim, E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Verso 25. Pelo que deixai mentira entristece o Espírito Santo. E falar é verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos... Verso 26. Irai-vos e não... Então, peraí. Pode até ficar nervoso, mas não pode pecar. E se pecar, não deixa o sol se pôr sobre a tua... Então o crente não pode ficar irado que entristece o Espírito Santo. Verso 27. Tem uns crentes tirados aí, irmão. Tem uns crentes tirados aí. E não deis lugar ao... Quando você dá lugar ao diabo, você entristece quem? Está na Bíblia, não é coisa da minha cabeça. Verso 28. Aquele que... Meu Deus, irmão. Não furte mais. Antes... Tá ali mesmo, trabalhe? Sim ou não? Então quem não trabalha... Fazendo com as mãos o que é... Para que tenha o que repartir com o que tiver. Quando eu não reparto com quem precisa. Verso 28. Se eu tiver, eu também entristeço. Verso 29. 28. 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra. Tem uns crentes boca suja por aí, viu, irmão? Xinga os outros, fala, mas foi no trânsito, pastor, foi no calor do momento. Vai se refrigerar no momento, irmão, viu? Porque esse calor do momento pode levar calor na eternidade, chama-se inferno. Então crente não pode falar palavrão, não, nem de brincadeira. Mas é acostumado, pastor, é da boca para fora, não é do coração. Não está dizendo não saia do coração nenhuma palavra torpe. Não saia da vossa boca, quem tem ouvidos ouça. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for de boa para promover edificação, para que de graça aos que a ouvem, dê graça aqui. Verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da... Verso 31. Toda, leia comigo, todo mundo, toda... Ai, pastor, eu acho que nunca entristeci o Espírito Santo. Glória a Deus. É melhor eu não saber, porque depois que a gente sabe, daí tem o pecado da consciência. Enquanto não sabe, está na inocência. Se depender de mim, você não vai permanecer mais inocente nisso não.
Você vai parar com amargura, com ira, cólera, gritaria, blasfêmia, viu? Mentira, malícia, tudo isso tem que ser tirada. Por quê? Porque o Espírito Santo, aleluia, Ele quer morar dentro de você. Levante a mão e dê glórias ao nome do Senhor Jesus. Olha lá. Vamos mais. Mas o Espírito Santo como pessoa, Romanos 8, 26 e 27. Olha lá, como pessoa ainda. Você viu que eu estou falando de entristecer ele, né? Então só entristece uma pessoa. Vamos lá, Romanos 8, 26 e 27. E da mesma maneira, também o Espírito faz o que mesmo? Ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito faz o que? Tem que valer um glória a Deus, irmão. Você precisando, falando e sem saber como, o mesmo Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Se eu fosse você, eu dava mesmo esse aleluia que está preso na tua garganta. Por quê? Porque nós não sabemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Verso 27, olha lá. E aquele que examina, está dirigindo aquele, uma pessoa que examina os corações, sabe. Então o Espírito Santo, além de interceder, ele também sabe. Viu? O computador não sabe, ele é programado para te responder, mas é a tua mente que sabe que pergunta o que você quer. Agora o Espírito Santo não. Antes de você pedir, ele já sabe, porque ele é uma presença, ele é uma pessoa onipresente e onipotente, e que sabe o que você está precisando, me escutando aqui essa noite, e ele está falando com você e intercedendo por você. Ele examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, faz o quê? Intercede pelos santos. Quando eu estou fraco, o Espírito Santo está lá intercedendo. Senhor, tem misericórdia do Marcos Romano. Não é pastor Marcos para ele não. Senhor, tem misericórdia do Folador, do Sarmento, do Emílio, do Xavier, do Mendes, do Miranda, da igreja do Albert. Senhor, eles não sabem, eles erram, Senhor, mas não é intencional. Eles são teu, eles te adoram, eles são fracos porque a natureza é humana. Aí Deus assim, tá bom, Espírito Santo, que você está intercedendo, eu ainda vou enchê-los da minha presença. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Vamos mais um pouco, vamos lá. O Espírito Santo, 1 Coríntios 12, 7 a 11. Vamos lá, 1 Coríntios 7, 1 Coríntios 12, versos 7 a 11. 1 Coríntios, olha lá. Mas o Espírito Santo tem decisões. Agora nós vamos ver aí, decisões e de acordo com a vontade dele. Estão entendendo? Diga assim comigo: quem decide sobre eu é o Espírito Santo. Se é que ele mora em mim, vou provar para você. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Você tem um dom de Deus? Quem tem um dom de Deus aqui, levante a mão e diga glória a Deus. Volta lá ainda, só um pouquinho. Olha lá, 7 ainda. 7. Olha lá, Mas a manifestação, quando alguém levanta e diz: minha igreja, ou igreja minha. Quem já ouviu isso? É uma manifestação do Espírito Santo, dada a cada um para que for útil. Quer dizer, Deus quer falar com a igreja. Aí Deus vai levantar um vaso, que pode ser você ou pode ser eu. Diga glória a Deus. Não é eu, pastor, porque eu estou com um chapinha no cabelo hoje. Eu fiz a unha, eu passei base transparente, eu botei uma meia fina nova. É eu, pastor, é eu que ele vai usar. Veja o versículo 8, vamos ver o que diz. Verso 8: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da
E a outro pelo mesmo Espírito, a palavra dá. Para aí um pouco. Para aí um pouco. Uma vez, eu atendi uma mulher no meu gabinete. E ela disse assim: pastor, eu pus uma corda no meu pescoço para me matar hoje. Porque meu filho estava jogando bola e mataram ele cheio de bala. E eu estou infeliz, perdi a razão de viver. Eu ia tirar minha vida. E uma voz disse: vai andando, vai andando, vai andando, me trouxe aqui. Como eu demorei muito com aquela mulher no atendimento do meu gabinete, o Lorinaldo congregava comigo. Você não sabe, eu vou contar hoje. E faz 11 anos que ele congrega, nós congregamos juntos. Mas eu conheço ele desde o Capão da Ibuí, quando ele ia pregar lá ainda. Quando começou. Aí vejam bem uma coisa, mas eu estou dizendo isso aqui para a glória de Deus. O Lorinaldo é um homem suficientemente maduro para entender o que eu vou dizer. Eu sei que o Lorinaldo é um homem que ora, que jejua, eu sei disso. Como pastor, você acaba sabendo. Já estive em momento que eu estava entregando jejum e comendo no Shopping Milha, porque ele mora no centro. E eu disse: ó, o Lorinaldo vai pregar. E o Lorinaldo pregando, eu subi com a mulher ficou lá. De repente o Lorinaldo falou assim: essa mulher vem aqui na frente. E disse: a senhora, eu vejo a senhora com a corda no pescoço. Você não vai lembrar disso, mas eu, que vivi um momento, aquilo marcou a minha vida. Por quê? Ela contou para mim, no meu gabinete, ninguém sabia. Mas nós usamos, como é que nós falamos na igreja? O irmão tem o dom da revelação. A revelação na Bíblia Sagrada, por isso que eu gosto de crente que vem aprender quarta-feira, é chamada a palavra da ciência. Você não encontra na Bíblia dons de revelação. Você encontra que Deus nos revelou pelo seu Espírito. Revela para nós. Mas quando nós liberamos, é a palavra da ciência. Tem outra ali, ó. Palavra de sabedoria. É uma pessoa ler um versículo a vida toda e não entender. Um dia eu falei assim: o que eu vou pregar no Salmo 23? Aí meu filho falou assim: pai, fala das águas. Como águas, rapaz? Aqui fala de ovelha de pasto. Não, pai, aqui ó, leva minhas águas tranquilas, no plural, pai. Fala da água da vida, fala da água do rio da vida, fala da água que Jesus dá para beber, fala da água que o profeta Ezequiel entrou até os artelhos, o joelho, depois os lombos, depois teve que nadar. Eu disse: Isaac, onde você tirou isso, filho? Eu leio a vida toda, o Salmo 23, nunca vi isso. Quer dizer, ali ele recebeu uma palavra de sabedoria. Mas há um dom também de palavra de sabedoria que ninguém consegue achar uma solução. De repente alguém vem e diz assim: faz assim que dá certo. Quer dizer, recebeu uma sabedoria. Quer ver uma coisa? Um exemplo. Lembra daquelas duas mães que uma delas, o filho morreu e o outro estava vivo? A que perdeu o filho botou do lado da mãe, que o filho estava vivo, e pegou o vivo para ela. No outro dia a mãe disse: esse filho morto não é meu, o meu é o vivo. Eu disse: não, é o meu, não é. E agora, não tinha DNA no tempo. Salomão usou uma palavra e disse assim: corta a criança no meio, metade para cada uma. E não pense, porque tem quem diz assim: ah, pastor, mas no meio, um ia ficar com a parte de baixo. Assim, não, é no meio, não é pelo meio. Leia a Bíblia. Corta, viu? Palavra de sabedoria, peguei agora. Pegou aí também não? Corta no meio. Aí a mãe vai dizer assim: não, fique ela com a criança inteira. Foi uma palavra de sabedoria que discerniu a verdade. Nós precisamos, irmão, de ter sabedoria para saber responder, diz a Bíblia Sagrada. Tem muito crente arrumando tribulação porque é inteligente, mas falta sabedoria. E a sabedoria vem através do Espírito Santo, que dá a cada um do jeito que ele quer. Versículo 9. Olha lá. E a outro pelo mesmo Espírito ele dá a... Não tem uns crentes que tem mais fé do que os outros? Tem ou não tem? E a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Um é o Espírito, mas os dons que esse Espírito ele dá. Versículo de número 10, vamos lá. E a outro
Olha quanta coisa um Espírito dá. E a outra, a operação de... Quando eu era criança, eu levei o meu irmão criança no culto na sede. Todos os dentes da boca do meu irmão foi abiturado. Ele não era crente. Dom de maravilha. E a outro, a profecia. E a outro, dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de... E a outra, a interpretação das... Verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito, tem que valer um aleluia, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um do jeito que Ele quer. Você já não ouviu aqui vários profetas que vieram aqui dizendo que Deus vai levantar paralítico aqui? Quem já viu isso aqui no Hour, depois de 1º de novembro? Falou antes também, mas como eu não congregava aqui, eu não posso falar. Mas desde que eu assumi aqui, eu vi vários profetas vindo aqui dizer que Ele vai curar muita gente aqui. Quem ouviu isso? Quem ouviu? Por quem que Ele vai curar? Ah, porque é o pastor Marcos que veio aqui dirigir? Negativo, irmão. É porque você, depois de conhecer melhor o Espírito Santo, vai buscar Ele, vai receber esses dons, e você vai ser usado também, e Deus vai operar milagres aqui no nosso meio, através da nossa vida. Está entendendo? Então olha lá, o Espírito Santo tem decisões. Volta para mim no versículo 7. Ele decide, esse aqui vai ter o dom de maravilha, esse aqui vai ter a palavra da ciência, esse aqui vai ter o dom da fé, esse aqui vai ter a palavra de sabedoria, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Está entendendo? Quem é que dá a manifestação? Gente, o Espírito dá, ou seja, é o Espírito que decide para quem Ele quer dar. Porque se fosse você que decidisse, você não daria dom para ninguém aqui essa noite. E se fosse eu, também não dava para ninguém. Queria tudo para mim, você queria tudo para você. Mas como o Espírito Santo conhece nós melhor do que nós mesmos, receba essa palavra profética. Ele vai distribuir dons para nós aqui nessa igreja, de acordo com a vontade dEle e a decisão dEle. Olha lá. Mas temos a certeza de que Ele é uma pessoa. Por quê? Pergunto para vocês: pessoas falam, sim ou não? Pessoas pensam? Pessoas agem? Pessoas sentem? E vamos ver para mim, São João 14, 26. Depois 1 Coríntios 2 e 13. São João 14, 26. Olha lá, ó. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então você vê, eu perguntei se pessoas ensinam, você disse que ensina, né? É ou não é? Olha lá, ó. O Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará. Ó, ensinará. E ainda vos fará... Ó, uma coisa é ensinar, outra coisa é fará lembrar. Tua mãe te ensinou, sim ou não? Mas vai ter que chegar uma hora que Jesus vai levar a tua mãe, e aí tua mãe não vai estar mais aqui, e às vezes você vai esquecer, sim ou não? Imagina se ela estivesse perto de você. Filho, já te ensinei isso, só que ela não vai estar. Agora o Espírito Santo não, irmão Toniel. O Espírito Santo tanto ensina, quanto em todo o tempo faz a gente lembrar. Diga glória a Deus, se você está entendendo. Olha lá, 1 Coríntios 2 e 13. É um pouco complicado, mas eu preciso fazer essa estrutura para você entender. 1 Coríntios 2 e 13. 2 e 13. A gente demora um pouquinho, mas também nós vamos ter logo aí mais pessoas aptas para ajudar. Então, como é culto de ensino, ó, parabéns, porque você está fazendo discípula. E é isso mesmo que Jesus mandou fazer. Então vamos lá. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo faz o quê? Ensina.
comparando as coisas espirituais com as. Então veja que o Espírito Santo, ele vive ensinando a gente. Vive ensinando a gente. Vamos ver, além dele ensinar, quer ver ele falar? Põe Atos 8:29. Ó, uma pessoa ensina a outra, sim ou não? O Espírito Santo ensina, está lá, ó, acabei de ler. Vamos lá para Atos 8:29. Atos 8:29. Ó, eu estou dizendo que o Espírito Santo é uma pessoa, né? Quer ver ele falando? Vamos ler junto esse versículo todos nós? E disse: tem certeza que você leu isso? Vamos ler de novo? Amém. E disse. Não é achei que falou, é dizer, é falar. Pastor, nunca ouvi. E ele, tem te ouvido? Fala bastante com ele, que você vai ver como vai ter hora que até o teu nome ele vai te chamar. Não duvida não, que eu estou falando de alguém que é verdadeiro, existe antes de você. Viu? Pastor Hermelino Camargo, partindo para a eternidade, desenganado pelos médicos. O pastor Pimentel disse: como você está, Hermelindo? Pastor, eu já ouço a voz celestial falando comigo. Para quem não é espiritual, diz, ele está caduco, está delirando. Ele estava cheio do Espírito Santo, ouvindo o Espírito Santo falar com ele. Vamos lá. O Espírito Santo falando. Atos 13:2. Estou dizendo que uma pessoa fala. Atos 13:2. Vamos ler aí? E servindo eles ao Senhor e jejuando, fez o quê? Olha aí, irmão. Servindo eles ao Senhor e jejuando, olha aí, predicativos para o Espírito falar. Servir ao Senhor e jejuar. Disse o Espírito Santo: apartai-me a qualquer um para fazer o que eu quero que faça. E ele deu um nome, irmão, porque o Espírito Santo fala. Diga glória a Deus se você está entendendo isso. Atos 15:28. Vamos ver o Espírito Santo tomando decisão. Esses dias o Lorinaldo me contou uma visão. Pastor, ele pediu aqui na igreja: vamos orar pelo espaço aéreo brasileiro. Quem lembra o dia que ele pediu essa oração aqui? Levante bem alto a mão para me ver se é só eu. Várias pessoas. Porque eu vi um Boeing caindo. Foi ou não foi? Eu chamei ele e falei assim: é um grande líder que vai descer. Foi ou não foi? Falei para você? Falei na hora. Falei: Lorinaldo, é um líder que vai partir. Mas como? Falei: liderança, está no alto. Dali um dia o Lorinaldo era que nem filho do pastor Cizino. Deus mostrou para ele um grande líder partindo, bem branquinho, preparado, alvo, limpo. E ele estava na América, ligou para mim chorando. E eu disse: Lorinaldo, se conforte, porque Deus avisou você que o líder ia descer. E você não ia estar aqui para ver, porque mostrou para você um avião, uma liderança descendo. E ele não viu o cemitério, ele não viu o caixão, não viu nada. Deus mostrou que o líder ia descer, mas ele não ia ver o sepultamento do líder na terra. De fato ele não conseguiu, lutou, não achou passagem. Então o Espírito Santo fala com nós, irmão, viu? Não é só por palavra, tem que aprender e entender o Espírito Santo falando. Às vezes o Espírito Santo põe um desejo dentro de você, é Ele falando, e você reluta, porque você quer que diga assim: irmão, dá licença de usar um exemplo, irmão Jonatas Sarmento, residente na rua tal, número tal, proprietário do CPF tal, RG tal. O Espírito Santo não fala assim, irmão, ele fala com muitas formas, e por isso que diz: quem tem ouvidos ouça. O Espírito Santo está falando conosco faz dias aqui nessa igreja, que vai mandar um grande avivamento, e tem gente que está com o ouvido fechado, mas essa noite o Espírito Santo está dizendo para você que tem falado com você de várias maneiras.
E aprender a ouvir o Espírito Santo. Atos 15, 28. Olha, tomando decisão. Na verdade, pareceu bem ao e a não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Ali é o primeiro concílio dos discípulos. A primeira convenção que existiu, está aí, a base teológica é essa, ó. A primeira convenção, quando eles precisavam resolver os problemas, fizeram uma convenção. Mas a igreja orava, a igreja jejuava. E se as pessoas orassem e jejuassem, não faziam verdadeiras langanças que andam fazendo nas igrejas, inclusive até nos púlpitos, como essa igreja aqui. Essa igreja foi alvo de uma langança de um homem sem direção de Deus, sem sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo fala, parece bem a nós todos. É o Espírito que dirige a igreja, é o Espírito que consola, que alimenta, que conforta, que convence, que edifica. Então, se nós não ouvirmos a voz do Espírito Santo, nós vamos fazer langança nas coisas de Deus, porque cada um tem o seu ponto de vista. Eu acho assim, eu penso assim. Como é que o Espírito Santo pensa? Por isso a minha mulher sabe que na época do fim do ano, antes de nomear alguém, eu fico na oração. Senhor, quem é a equipe que o Senhor vai me dar? O Senhor me dá o nome, porque eu não quero eu decidir, posso me enganar. Mas quando Deus dá os nomes para a gente não se engana. E podemos dizer, pareceu bem ao Espírito. Primeiro é o Espírito Santo, depois é a nós. Vamos ver lá, Efésios 4:30. Estou falando aqui dele tomando decisão, já falei para vocês, dele ensinando, dele falando, dele lembrando, tomando decisões, dele acordando. Mas vamos ver lá, Efésios 4:30, como pessoa, novamente, e não entristeçais. Então o Espírito Santo pode entristecer. Atos 16, versículos 6 e 7. O Espírito Santo, como pessoa, ele também age na sua vida. Quer ver só uma coisa? Quer ver como o Espírito Santo decide tudo na tua vida também? Não é mais você que se manda? Quer ver? Põe lá Atos 16, versos 6 e 7. Vamos ler. Já vou terminar, tá, gente? Vamos lá. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram o quê? Leia alto, igreja, isso é importante. Foram pelo Espírito Santo. Quem que impediu eles? Está entendendo? Versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus, está entendendo? Por que, meus irmãos, que o Espírito impediu? Está entendendo? Para o mal não foi, ele impediu para o bem. E tem coisa que Deus impede que a gente faça, impede que a gente compra, impede que a gente venda, impede que a gente vá, impede que a gente venha, e a gente fica bravo com Deus. Mas o Espírito Santo é quem dirige a vida daqueles que é dele. Levante a mão e dê glória a Jesus se você puder. É difícil, né? Dizer que ele impede e ele evita. João 16 e 8. Olha lá, olha também. É só um estudo, né? Depois nós vamos falar dos dons, tá? Vamos lá para mim agora. João 16 e 8. João 16 e 8. E quando ele vier, ele está falando do Espírito Santo, vai fazer o quê? Convencerá o mundo do pecado, da juíza e do juízo. Irmão, a missão da igreja é só pregar. Quem convence é o Espírito Santo. Está entendendo? Convence do quê? Do pecado. Que mais? Da justiça. Que mais? Do juízo. Para de ficar dando paulada na cabeça dos outros. Pregue a palavra, desfrute, mostre o amor de Deus e deixa que o Espírito Santo convença as pessoas que você está pregando.
né? Não dá tempo de eu parar muito nisso. Atos 1 e 8. Já partindo para o encerramento, para você não ficar aflito. Atos 1 e 8. Você viu quanta coisa o Espírito Santo faz como pessoa? É uma pessoa que fica convencendo. Uma vez um pregador foi pregar para uma mulher que fumava, e falou assim: o cigarro tem alcatrão, tem nicotina, e deu um estudo sobre alcatrão e nicotina, e como que a nicotina agia no corpo, e a dependência que gerava, e que era o alcatrão. Falou tudo sobre o vício e tudo. Depois de 2 horas, ela enrolou um paieiro na frente dele, botou na boca, acendeu, olhou bem para a cara do pregador e falou assim: eu pito, eu pito, eu pito e eu pito. O cara perdeu 2 horas e não convenceu a mulher. Mas quantos na igreja que pitava e dizia: não consigo, não consigo, e veio para a igreja e o Espírito convenceu, libertou, justificou. Levante a mão, deu melhor glórias ao nome do Senhor. Espírito Santo, irmão. Vamos lá. O outro lá, João 6 e 8, já lemos, né? Atos 1 e 8. Vamos ler isso daí. Mas recebereis a virtude do que há de vir sobre, e ser-me-eis testemunhas tanto em como em toda a e até. Então veja bem, o Espírito Santo também te dá virtude, poder. Você não vai achar poder na lição da escola dominical. Você não vai achar poder no curso do Ensinai. Você não vai achar poder no ensaio do coral, do back vocal, da orquestra. Mas no Espírito Santo você encontra poder. No Espírito Santo você encontra revestimento. Agora, 1 Coríntios 13:16. Tão bom falar dele, né? Dá até uma intimidade. A gente vai para casa no carro. Então, Espírito Santo, o pastor falou que o senhor fala. Eu queria falar com o senhor hoje, Espírito Santo. Eu falei assim: eu falo mesmo, meu filho, pode falar. Verbaliza aí que eu te respondo. Clama a mim e responder-te-ei. Oh, glória a Deus. Ah, não é? 1 Coríntios 3:16. Essa pessoa maravilhosa que eu falei, em momento algum você viu aqui dizer que o Espírito Santo destrói. O Espírito Santo arrebenta. O Espírito Santo quebra. É ou não é? Você viu que a pessoa dele é só coisa boa? Viu ou não viu? Até quando ele impede, é para o bem. É ou não é? Mas essa pessoa maravilhosa está onde, pastor? Vamos ler isso aí para encerrar. Não sabeis vós. Mas que leitura mais feia é essa que vocês estão fazendo? Olha bem, casa de quem que eu estou te colocando dentro da Bíblia. Olhe bem quem vai morar dentro de você. 1, 2, 3. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Aleluia! O Espírito Santo habita em você. Olha, vou contar uma coisa para você. Eu estava na cidade de Piedade como missionário. Chegou um cara com uma pasta cheia de foto. Foto de multidão, de gente, de Bíblia, de tudo. E estava enganando todo mundo. E o Espírito Santo falou para mim assim: é mentira dele. Ele é cigano. Ele falou. Ele olhou para mim e falou assim: mas parece que o irmão ali não acredita em mim. Desse jeito. Que foi, Zé? Falou assim: parece que aquele irmão ali não acredita em mim. Eu já entendi. Ela disse que não é para mim falar nem mim na igreja, é em mim. Ele falou assim: parece que aquele irmão ali não acredita em mim. Naquela hora o Espírito Santo me revestiu de autoridade. Eu estendi o dedo e falei assim: não acredito porque você está mentindo. Porque o Espírito Santo me falou agora que você é um cigano mentiroso e está querendo enganar os crentes aqui da igreja. Ele tomou um susto, foi saindo de ré, não virou as costas para mim, foi saindo de ré, deixou todo mundo falando, atravessou a rua, entrou num corsinho que ele tinha
e sumiu. E alguém disse: como que você soube, Marcos Romana? Minha mulher, que é minha esposa, sabe que toda madrugada o Isaac chorava o dia inteiro, e de noite eu tinha que orar. Toda madrugada eu passava na presença de Deus, orando, jejuando, clamando, e aquele cigano não me enganou, porque eu sou templo de Deus, morada do Espírito Santo de Deus. Então, você vai para casa hoje dizendo essa palavra assim, diga comigo: eu sou templo de Deus. Quem mora em mim é o Espírito Santo de Deus. Diga assim: Ele fala comigo, Ele me ensina, Ele faz eu lembrar, Ele me intercede por mim, me ajuda nas minhas fraquezas, Ele me dá dons, e Ele quer me usar. E Ele mora dentro de mim. Você pode ficar de pé e glorificar a esse Deus que mora dentro de você? Amém, meus irmãos? Olha, vou falar uma coisa para vocês. A gente, é claro que a gente gosta de pregar uma mensagem mais avivada, é gostoso. Mas, irmãos, se a gente conhecer bem esse Espírito que nós estamos falando, você vai ver quanta coisa vai mudar na sua vida pela presença desse amigo que está dentro de você. Semana que vem eu vou falar quem pode receber o Espírito Santo. Vou falar também como ele atua na vida de uma igreja. E o que são os dons do Espírito Santo, que alguém acha que são florzinha, né? Eu vou falar aqui dons como ferramentas que ele dá para a igreja e, como já lemos, distribui a cada um do jeito que ele quer.